O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Criador, vinde Espírito Santo e renovai a face da terra. O Criador, no princípio, Deus criou o céu e a terra. É com estas palavras solenes que começa a Sagrada Escritura. E o símbolo da fé retoma-as, confessando a Deus, Pai Todo-Poderoso, como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Vamos, portanto, falar primeiro do Criador, depois da sua criação e, finalmente, da queda do pecado de que Jesus, Filho de Deus, veio nos libertar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o princípio da história da salvação que culmina em Cristo. Por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva, revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o princípio, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da nova criação em Cristo, começam pela narrativa da criação. Do mesmo modo, na liturgia bizantina, a narrativa da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital. Diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. De onde vimos? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? As duas questões, da origem e do fim, são inseparáveis e são decisivas para o sentido e para a orientação da nossa vida e do nosso proceder. A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas, que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas nos convidam cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos sábios e investigadores. Estes podem dizer com Salomão: foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos. Porque a sabedoria que tudo criou, mo ensinou. O grande interesse atribuído a estas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o domínio próprio das ciências naturais. Porque não se trata apenas de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido de tal origem. Se foi determinada pelo acaso,
por um destino cego, ou uma fatalidade anônima, ou antes por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E, se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem ele? Quem é por ele responsável? E será que existe uma libertação do mesmo? Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua sobre a questão das origens. De fato, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se muitos mitos relativos às origens. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus. Panteísmo. Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte e a ele voltando. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas em luta permanente. Dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação, gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que depois de o ter feito, o abandonou a si mesmo, deísmo. Outras, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas estas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem. Não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana, mesmo que tal conhecimento muitas vezes seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que a fé vem confirmar e esclarecer a razão na compreensão exata desta verdade. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas invisíveis. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo quanto é salutar conhecer-se a esse propósito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Deus, que escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito e que, escolhendo Israel, o criou e formou, revela-se como aquele a quem pertence todos os povos da terra, e toda a terra, como sendo o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o Deus único, com o seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo para esta aliança, como o primeiro e universal testemunho do amor onipotente de Deus. Por isso, a verdade da criação é expressa com vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre tudo quanto a Sagrada Escritura nos diz sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, estes textos
podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no princípio da Escritura, de maneira a exprimirem, na sua linguagem solene, as verdades da criação, da sua origem e do seu fim em Deus, da sua ordem e da sua bondade, da vocação do homem e, enfim, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, estas palavras continuam a ser a fonte principal para a catequese dos mistérios do, entre aspas, princípio, criação, queda e promessa da salvação. A criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno deu um princípio a tudo quanto existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico bara, tem sempre Deus por sujeito. E tudo quanto existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe deu o seu ser. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada se fez. O Novo Testamento revela que Deus tudo criou por meio do Verbo eterno, seu Filho muito amado. Foi nele que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele. Ele é anterior a todas as coisas, e todas se mantêm por ele. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é aquele que dá a vida, o Espírito Criador, a fonte de todo o bem. Insinuada no Antigo Testamento e revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito Santo, inseparavelmente unida à do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Existe um só Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, o Autor, o Ordenador. Fez todas as coisas por si mesmo, quer dizer, pelo seu Verbo e pela sua sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como as suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus. É uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explicação Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para a manifestar e para a comunicar. Para criar, Deus não tem outra razão senão o seu amor e a sua bondade. As criaturas saíram da mão de Deus, aberta pela chave do amor. E o primeiro concílio do Vaticano explica: na sua bondade e pela sua força onipotente, não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir a sua perfeição, mas para a manifestar pelos bens que concede às suas criaturas, Deus, no seu libérrimo desígnio, criou do nada, simultaneamente e desde o princípio do tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade, em ordem às quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, assim aprove a sua vontade, para que fosse enaltecida a glória da sua graça. Porque a glória de Deus é o homem vivo,
e a vida do homem é a visão de Deus. Se a revelação de Deus pela criação já proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida aos que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus Pai, Criador de todos os seres, venha finalmente a ser tudo em todos, provendo ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.